Mestre Jesus, estamos todos aqui novamente, Mestre, reunidos em Teu nome, na esperança de escutarmos, Pai, uma palavra de consolo, uma palavra de direcionamento, uma palavra de amor. Que possamos, cada um aqui presente, cada um que assistirá essa palestra no futuro, Mestre, que possam receber dentro de seu coração uma mensagem que sinta que esteja precisando, Mestre. Que cada um hoje saia daqui com a certeza da sua presença e do seu carinho, do seu amor e sua atenção por cada um de nós. Esteja conosco, Mestre, nesse momento e em todos os momentos da nossa existência, que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Como vocês viram, o tema da palestra hoje são mensagens espirituais, certo? E falar sobre mensagens é falar sobre comunicação, é falar como que nós nos permitimos nos comunicar. E uma comunicação, de certa forma, um pouco mais específica, essa comunicação entre plano material e plano espiritual. Essa comunicação se dá o tempo todo, essa comunicação ocorre mesmo quando nós estamos distraídos ou envolvidos em nossas atividades corriqueiras do dia a dia. Mas o que é importante a gente estar sempre buscando compreender? Quando nós pensamos em mensagens espirituais, nós estamos querendo, de certa forma, obter notícias, não é? Mesmo que não sejam notícias referentes a pessoas queridas que partiram, às vezes a gente quer saber notícias. Notícias de como vão ficar as coisas nesse planeta, notícias de como a evolução está se dando, notícias de como vai ser esse período de transformação do planeta. A gente está sempre buscando compreender e aumentar o nosso entendimento sobre tudo que nos rodeia, tudo que nos acontece. Só que quando a gente pensa especificamente em mensagens vindas do plano espiritual, a gente tem que ter muito critério a poder ouvi-las com o ouvido de quem realmente deseja evoluir, aprender e transformar essas informações em ajustes nas nossas posturas, ajustes nas nossas atitudes, ajustes nos nossos comportamentos. A espiritualidade, ela está o tempo todo interagindo conosco. Só que mensagens de uma forma mais específica, nem todos conseguem ou têm como autorização receber. Então, nós temos psicografias que ocorrem sem um propósito tão direcionado. Mas existem também psicografias que são psicografias que trazem mensagens que são mensagens fraternas, mensagens acolhedoras, mensagens consoladoras. Todos nós gostaríamos de estar sempre recebendo mensagens, porque as pessoas a quem nos distanciamos, e seria bem mesmo essa palavra, nos distanciamos porque deixamos de vê-las porque elas não mais estão no plano material, e sim no plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Essas pessoas queridas, esses entes queridos, esses amores que se anteciparam no retorno à nossa verdadeira casa, muitas vezes nós nos quietamos ter notícias e saber como as coisas estão, como que fulano ou ciclano
está hoje vivenciando sua nova morada. Por que a gente tem essa curiosidade? Justamente porque os elos que nos ligam a esses amores, eles são muito fortes. E muitas vezes nós desejamos ter notícias que aquietar nossos corações, apaciguar nossas mentes, nos tranquilizarmos, mas principalmente a termos certeza de que eles continuam vivos. E é estranho, porque nós estamos falando numa casa que é cristã, mas que tem como princípio também seguir a doutrina espírita, e mesmo assim nós estamos sempre buscando confirmações de que realmente a vida é eterna, e que nós, mesmo distanciados materialmente falando de nossos amores, ainda assim nós podemos estar mantendo contato. Essa é a questão. Como? Como que eu consigo manter contato com aqueles que já partiram? Diversas seriam as formas, mas principalmente eu preciso estar, em primeiro lugar, muito bem com relação a esse desapego daquele que já partiu, daquele que já fez a viagem, como alguns dizem, né? O retorno. Eu preciso estar muito bem tranquilo com o que aconteceu. Muitas das vezes, o que mais nós vemos são aqueles que estão completamente perdidos, desorientados, indo em busca de mensagens, de notícias desses entes queridos, para conseguir, de alguma forma, trazer um alívio a essa dor. Que é uma dor real e verdadeira. Muitos de vocês, acredito eu, já devam ter vivenciado essa dor da partida, de estar, de certa forma, sentindo uma perda desses amores que se anteciparam ao retorno à casa espiritual. Para que a gente consiga olhar para isso com uma certa simplicidade, existe uma questão que é muito importante, é a gente estar estudando, sabe? Estudar é muito importante para que a gente se esclareça, para que a gente consiga ter o mínimo de conhecimento, para que as coisas façam sentido e a gente não se sinta, de alguma forma, violentado, ou injustiçado, ou penalizado por determinadas situações que ocorrem por necessidade, eu diria, necessidade de crescimento, de evolução, de aprimoramento que todos nós necessitamos. Então, não é propósito de todas as casas espíritas terem como tarefa estarem buscando atender todas essas pessoas que recorrem a essas casas em busca de notícias, em busca de mensagens desses entes queridos. Por que não? Porque é uma tarefa muito específica. E como o nosso querido Chico sempre dizia, o telefone realmente toca de lá para cá. E não existe garantias de que qualquer médium, em qualquer situação ou em qualquer casa, possa ter a certeza de que vai receber a mensagem desejada por essa pessoa ou por esses que ali procuraram. Por quê? Porque desencarne, ele traz, de certa forma,
algumas inquietações do espírito. Que tipo de inquietações? Eu acho que é bem fácil da gente entender quando a gente pensa, quando nós mudamos de casa, quando nós mudamos de cidade, quando nós mudamos até mesmo de país, e passamos a vivenciar uma nova etapa. Todos nós precisamos de um tempo para nos ajustarmos, a estarmos em condições de termos consciência, uma consciência mais plena do que está ocorrendo. E isso, esse tempo, é muito variável. Esse tempo não é o mesmo para cada um. Cada um tem uma necessidade muito específica. E isso vai depender da vida que essa pessoa se permitiu usufruir e vivenciar, de como foi a condução dessa vida, as crenças que essa pessoa tinha, as preparações que ela se permitiu fazer, dos entendimentos que lhe eram necessários, mas também de como foi esse desencarne. Porque desencarnes que são um pouco mais repentinos, né? Em acidentes, em coisas um pouquinho mais rápidas, vamos dizer assim, causam um certo impacto no espírito, porque ele leva um tempo maior para se adequar, para entender a nova realidade. E se ele for, ou se ele tiver se mantido muito apegado à matéria, ele vai ter ainda mais dificuldade para entender esse desencarne. Ele vai ter mais dificuldade de se reconhecer como alguém que não está mais no plano material, que ele vai se ver interagindo, ele vai se ver vivo e não vai conseguir entender essa mudança. Então, as mensagens tão desejadas pelas pessoas que ficam, elas muitas vezes elas não são autorizadas pela espiritualidade superior, e é justamente a espiritualidade superior que se responsabiliza e se compromete em auxiliar nesse momento, para que nem aquele que desencarnou e aquele que ainda continua encarnado possam ter prejuízos numa mensagem ou numa notícia a qual eles ainda não estão preparados em receber. Então, se eu desencarno, eu levo um tempo maior para me adaptar, para me ajustar. Como que eu posso, de imediato, mandar notícias dos meus familiares, por exemplo? Não que eu não deseje, provavelmente eu vou querer fazer isso. Provavelmente eu vou querer ter notícias até para saber como eles estão, como é que eles estão superando esse momento, mas tudo tem tempo certo para ocorrer. E, às vezes, as pessoas acreditam que se esse espírito que desencarnou não pode ainda se comunicar, significa que ele está em um local ruim, que ele está sofrendo, que ele está impossibilitado justamente porque ainda não se ajustou. E nem sempre isso é verdade. Eu vi, tá, Anderson? Já te dou. Muitas vezes, o que acontece é que ele precisa ainda se fortalecer, ele precisa ainda se adequar melhor para que ele possa trazer notícias. Até mesmo porque esse familiar que está com tanta ânsia, com tanto desejo, com essa ansiedade de ter notícias, ele também precisa se trabalhar. Ele precisa também começar a entender que o processo de luto leva um tempo. Pode falar, tá, Anderson? Pode perguntar.
Bom, tem 3 perguntas aqui, mas as 2 primeiras eu acho que elas já foram respondidas. Mesmo assim, eu vou fazer, caso você queira acrescentar alguma informação, fica a seu critério. Existe um tempo exato para que mensagens de nossos entes queridos possam se comunicar? Eu acho que eu devo ter falado, sim. Sim. Não tem. Não tem porque cada um vive uma realidade, não é? Então, alguns podem ter, já estarem em condições de, em poucos dias, meses, já estarem dando uma comunicação, enquanto que outros levam até anos, ou sei lá quanto tempo, ou às vezes nunca chegam a mandar nenhuma notícia, não através de mensagens, né? Porque a comunicação nem sempre é feita só por mensagens. Pode falar. Bom, a segunda também eu acho que você já respondeu, mas vou fazer mesmo assim. A comunicação com nossos entes queridos depende de autorização, certo? Quem autoriza isso? Então, eu tenho quase certeza de que em outras palestras que já foram publicadas, algumas explicações já foram dadas com relação às equipes espirituais especializadas em cada tarefa, em cada trabalho, né? Aquelas que se responsabilizam com desligamento, aquelas que acompanham esses moradores do plano espiritual para terem uma boa avaliação de como eles se encontram, se seria viável ou não, se seria adequado, e se seria até necessário, porque tudo é importante, até mesmo o merecimento de cada um, né? Então, espiritualidade, a gente fala de um modo amplo, mas existem aqueles que estão mais diretamente ligados a esse recém-desencarnados e que acompanham mais de perto e têm uma visão muito clara, muito consciente do que faria bem, do que não faria bem a eles. Ok? Desculpa, me embolei aqui. Tem mais 2 perguntas, tá? Quais os requisitos que encarnados devem ter para que a comunicação espiritual aconteça? Encarnados. Bom, eu vou começar pelo merecimento, né? E o que seria ter merecimento? Ter merecimento seria você estar já se comportando adequadamente dentro de uma proposta de auxílio, não apenas a você, mas também ao desencarnante. Porque quando eu penso em receber uma mensagem, e a minha intenção é apenas me tranquilizar, trazer esse consolo de forma a amenizar a dor sentida e toda essa angústia que o luto provoca, pouco. Precisaria ter um pouco mais. Não sei se vocês entendem isso que eu estou falando, mas não existe apenas um lado da história. Existem os 2 lados. Então, para que você tenha um merecimento de receber a mensagem, vários requisitos precisam estarem sendo respeitados, né? Em primeiro lugar, se o desencarnante está em condições de dar notícias, se ele deseja dar notícias, se isso trará para ele algum benefício, se isso é importante para ele. Em primeiro lugar, é sempre o desencarnante. Aquele que desencarnou precisa estar bem para mandar uma mensagem. Porque de que valeria ele não estar bem
trazer essa mensagem. Não estou bem, estou sofrendo, estou revoltado, estou... Não faria sentido, concordam? Porque não é assim que funciona. Quando você tem um amigo ou um familiar que se distancia por estar morando em outro local, o que mais você quer é que ele esteja bem. E ele, por saber que é isso que você deseja ouvir, se ele não estiver, dificilmente ele vai dar essa notícia. A não ser que realmente ele saiba que você possa ajudá-lo, o que não é o caso, não é? Porque o que eu poderia fazer por aquele que desencarnou seria estar vibrando com bons pensamentos, fazendo orações, e isso eu acredito que todos aqueles que têm esse afastamento dos seus entes queridos faz. Porque se são amores, a gente vai estar sempre buscando mandar boas vibrações. Tudo bem que o início do luto é mais difícil, porque a gente leva um tempo na aceitação do que está acontecendo. Mas isso não modifica o nosso desejo de que o outro fique bem, não é? Porque se nós pararmos para pensar, estamos todos em uma prisão momentânea. E o fato de um amor nosso se libertar é motivo de alegria. É lógico que nós ainda não estamos tão evoluídos para olhar com tanta tranquilidade para isso, dessa forma. Mas, de verdade, é isso que acontece. Aqueles que se antecipam ao retorno do plano espiritual são aqueles que estão se libertando dessa pseudo-prisão, que é o plano material, onde nós temos os nossos resgates, onde nós temos as nossas provas, onde nós estamos nos testando, né? Onde nós estamos buscando nos aprimorar e nos ajustar. Alguma outra pergunta? Tem mais uma aqui. Eu acho até que você chegou a falar sobre ela enquanto a pergunta estava sendo feita. Eu vou ler aqui e vou fazer um acréscimo nela, tá? O espírito desencarnado estando bem, por que não proceder com as comunicações com os entes queridos encarnados? Não ajudaria no processo do luto? E aí eu queria fazer algum complemento. Isso também tem a ver com o merecimento daquele que vai receber a mensagem. Ele pode ter algum tipo de incredulidade com relação àquela mensagem, ou não acreditar nesse tipo de coisa. Tem a ver também com isso? No mais, tem mais mensagens, mais perguntas. Quando a gente fala merecimento, a gente está olhando muitos quesitos, sabe? Merecimento porque, de repente, é uma questão muito específica. Alguém que, tendo uma notícia, vai conseguir se ajustar e dar um prosseguimento na sua vida de forma muito mais rápida e com muito mais facilidade. Mas também, quando a gente fala merecimento, a gente tem que pensar o seguinte: muitas pessoas gostam e se acomodam em buscar com facilidade obterem o que desejam. Essa nem sempre é uma boa referência para se ser atendido num pedido como esse. Então, vamos dizer assim, eu nem acredito que exista vida depois da morte, mas eu quero receber uma mensagem, porque aí eu posso dizer para todo mundo que eu sei que ele está bem, mas eu não acredito. Eu ainda não me convenci disso. Então, merecimento é você fazer bom uso daquilo que lhe chega. É você ter em mãos algo que realmente te traz esse consolo, que te faz fortalecer a sua fé, que te dá a condição de você expandir o seu entendimento do que seja o plano espiritual, de você trazer uma crença mais verdadeira, uma convicção daquilo que você realmente passa a acreditar.
Vocês devem ter ouvido ou devem ter visto filme do Chico, né? Tinha as cartas para as mães. Aquelas cartas que chegavam ao Chico, elas eram recebidas por essas mães como a única forma delas se sentirem acolhidas. Porque naquele momento da perda de um filho, elas deixaram de acreditar em tudo, em Deus, na vida, no sentido da vida, no porquê continuar existindo. E quando recebem uma mensagem vinda de um filho, de um amor, de um ser tão querido, se identificando, trazendo detalhes que só mesmo elas poderiam saber, é uma comprovação, é um convite a novamente acreditar em Deus, a dar novamente um sentido na vida, a voltar a trazer a alegria de viver, mesmo estando ainda em luto. Entendem? Merecimento, ele fala também da necessidade. Nem sempre é necessário que se traga uma mensagem espiritual para todos aqueles que desejam. Tá, tem mais uma pergunta aqui. Quando o encarnado sente muito o luto da pessoa que se foi, isso influencia, às vezes, na passagem da pessoa? Diretamente na passagem, não. Porque quando existe o desligamento, leva um tempo para que esse espírito volte a ter consciência de si mesmo e começar a sofrer alguma interferência vindo daqueles que emanam uma energia direcionada a eles. Não é de imediato. E isso é muito bom, porque imagine como seria essas pessoas que são de muito, que são muito reconhecidas. Tem, como é que a gente fala? Vamos dizer assim, aqueles que são famosos, vamos dizer assim, né? É uma comoção geral, não é? Porque quando existe a morte de uma pessoa muito conhecida, todos ficam muito tempo falando sobre o assunto e buscando entender por que aconteceu, e muitos questionamentos. Já pensaram como seria o desencarne dessas pessoas? Elas estariam completamente perturbadas, porque seriam muitas emanações de muitas energias, e não seriam só energias de familiares, seriam de pessoas que não a conheceram, que não tinham nem ideia de como elas verdadeiramente eram, né? Porque conheciam apenas a pessoa pública, e não a pessoa na sua intimidade. Então, a espiritualidade, quando ela está fazendo o desligamento, existe toda uma proteção ao redor do desencarnado, e ele só vai ter acesso a essas energias, essas emanações, quando ele já estiver muito mais fortalecido, para que ele possa estar em condições de receber essas energias e não se afetar mais. Entende? Mais alguma pergunta? Sim, tem mais uma aqui. Como podemos identificar quando o ente querido desencarnado quer se comunicar conosco? Olha, quando existe realmente uma necessidade dessa comunicação ocorrer, isso vai acontecer de maneiras até inusitadas, né? Você pode até nem ter contato com nenhum centro espírita, não conhecer nenhum médium, mas de alguma forma essa mensagem vai chegar. Se
esse desencarnado, esse espírito, tiver realmente necessidade, merecimento e for providencial para ambos, para quem desencarnou e para quem vai receber a mensagem. Existem pessoas que, mesmo sem ter contato nenhum com casas espíritas ou serem de outras religiões e terem até uma falta de entendimento do que seria o espiritismo, ainda assim elas conseguem receber notícias e mensagens através de pessoas próximas, através de sonhos. A grande maioria das pessoas acha que, sonhei com um fulano. Muitas vezes não é um simples sonho, muitas vezes foi realmente um reencontro, um momento em que vocês tiveram, foi permitido, porque ambos estavam em condições de se reencontrarem, conversarem e trazerem esses esclarecimentos de como se está, né? Às vezes, é até o desencarnado que necessita mais saber notícias do que o encarnado, porque às vezes o encarnado está tão desorientado, né? E não saberia nem como recorrer para conseguir a informação. E aí, aquele que desencarnou, se já estiver bem ajustado, ele pode, sim, estar enquanto em sonho, no momento de relaxamento dessa pessoa. Às vezes não precisa nem ser à noite, às vezes num breve cochilo. À tarde, a pessoa tem a impressão de que fulano esteve ali. Sabe aquelas pessoas que percebem assim, nossa, estou sentindo o perfume de fulano. E aí eu falo, será que ele está aqui? É bem provável que esteja. A gente não pode garantir, sim, é verdade. Às vezes é o desejo tão ardente que se tem que se começa a sentir. Mas é bem possível que, de alguma forma, esse ente querido já esteja em condições de estar próximo, de fazer uma visita, de estar ali querendo trazer uma boa intuição, de trazer uma boa energia para acalmar aquele coração que está ainda em sofrimento. Então, tudo isso é possível, não necessariamente através de uma mensagem. Às vezes, uma pessoa está conversando com outra e vem em sua mente um momento, uma lembrança de alguma coisa que viveu com esse ente querido. E a pessoa que está ali, às vezes fala uma frase ou faz um gesto que lembra exatamente aquela pessoa. Então, são sinais que a gente pode perceber da presença, da proximidade desses irmãos queridos que já desencarnaram. Fala, Anderson. Se eu não tiver respondido por completo, me fala para eu... Ok, se a pessoa fizer algum comentário, eu volto aqui com a pergunta. Eu só lembrei de um fato sobre essa questão de comunicação de lá para cá, né? Existe um autor espírita chamado Rick Medeiros, eu não sei se você já leu alguns livros deles, e no livro deles ele relata uma situação. Teve uma época que teve um sujeito que andou atirando dentro do cinema no shopping em São Paulo, acho que isso foi nos anos 90, no 2000, né? E ele estava no shopping nesse dia, já tinha comprado o ingresso para o filme, inclusive, ele ia para o cinema. De repente ele começou a ouvir uma música que era que fez lembrar do irmão falecido dele. Ele ficou tão emocionado que não teve condições de assistir o filme, foi para casa, né? Então, se ele tivesse ido para o cinema nesse dia, talvez ele tivesse sido uma das vítimas, né? Então, queria colocar isso aí para acrescentar o debate. Não tem mais pergunta não, tá? Então, isso que você está trazendo, você quer falar, Suzana? É rapidinho, assim. Você está falando muito das mensagens espirituais dos nossos entes, né, queridos, assim.
A gente pode também considerar a comunicação do nosso grupo espiritual, do nosso mentor, como uma mensagem espiritual também? Poderia entrar nesta mesma categoria? Com certeza, porque se você tem a possibilidade de estar recebendo mensagens do seu grupo de proteção, do seu mentor, da espiritualidade a qual você confia. Sim, são mensagens. Normalmente a gente se detém mais nessas questões porque são questões que são bem pontuais, né? Então, eu preciso fortalecer a minha fé porque quando eu acho que eu perdi alguém, a minha fé fica abalada, né? Mas quando eu já tenho um determinado conhecimento, eu posso entender que mensagens espirituais vêm de todas as formas. Lembra quando eu falei sobre as mensagens que às vezes a gente fica querendo ter da espiritualidade para saber como é que vai ser, principalmente nesses períodos em que a gente teve a pandemia, como que vai ser daqui para frente, o que vai acontecer com a humanidade, quando que o planeta vai estar realmente regenerando, como a gente sempre quer notícias, né? E isso é muito bom, porque quando a gente tem a possibilidade de estar recebendo essas mensagens de forma confiável, pessoas que a gente sabe que fazem parte de um trabalho sério, de um trabalho que é consciente, que busca, né, com responsabilidade trazer essas informações, é muito válido, porque senão a gente ficaria muito aprisionado apenas às questões trazidas por Kardec, que não foram poucas. Lógico, todo o conhecimento que Kardec trouxe, que é a base do Espiritismo, é muito importante, não tem como duvidar, nem colocar isso em questão. Mas as coisas continuam a acontecer. O plano espiritual continua a evoluir. Muitas coisas nós estamos já recebendo de informações através de outros médiuns, através de outras literaturas, e é importante que a gente esteja aberto para poder receber essas mensagens, sempre tendo o cuidado de entender que essas mensagens trazidas, elas não podem se contrapor às verdades que a gente já conhece, porque elas não podem estar desmentindo aquilo que já foi trazido. Elas podem vir e complementar, elas podem vir e trazer mais informações, serem mais específicas, mas elas não podem contradizer tudo aquilo que a obra que Kardec codificou trouxe, mesmo porque, na época, ele não poderia trazer tudo. O que ele trouxe foi a base, já é o suficiente para que a gente tenha muitas convicções e, ao mesmo tempo, já nos permite ter muitas atitudes e comportamentos ajustados, coisas que nós, às vezes, nos fingimos assim, meio que mortos, né? Meio que esquecidos, não vamos nos aprimorando em tudo aquilo que já temos condições. Você deixou a mãozinha ou você quer falar novamente, Suzana? Eu estou aqui me perguntando. Não? Ok. Então, essa comunicação que é feita o tempo todo, plano espiritual e plano material, ela não necessariamente precisa ser através de mensagens. Mas é importante que a gente saiba que a espiritualidade, ela está sempre buscando facilitar aquilo que, para nós, ainda não é
tão claro. O que acontece? Quando eu tenho a possibilidade de ter uma mensagem de um ente querido, vou voltar a falar sobre isso, porque é a referência que eu acredito que seja mais, a que mais impactua essas mensagens. Imaginem que bênção que é isso, né? Num acidente, eu perco um ente querido. Com tantos planos, com tantos projetos, com tantas coisas que estaríamos a realizar. O simples fato de eu saber que ele está bem, já me traz uma leveza, já me traz uma predisposição a também ficar bem. Então, é realmente uma bênção, essas mensagens espirituais. Da mesma forma, o consolo de saber que eu não perdi, simplesmente estou distante, eu simplesmente não vou ter o dia a dia com aquela pessoa, com aquele ser, aquele amor. Mas tanto ele quanto eu, em pensamentos, podemos estar muito mais ligados até do que estávamos antes, se eu realmente acreditar nisso, né? Porque quando eu emito um pensamento de uma lembrança de alegria, quando eu agradeço o tempo em que eu tive à minha disposição, a presença dessa pessoa, quando eu reconheço todo o aprendizado que eu pude obter na companhia dessa pessoa, todos esses valores que eu trago e que eu vejo que continuam a existir, isso é um consolo. Isso é um consolo e a espiritualidade, ela não nos priva de nada, só mesmo nesses casos em que não seria adequado para o desencarnante, nem para aquele que ficou, ter notícias no momento não apropriado. Por quê? Porque se eu estou ainda me ajustando, se eu, por exemplo, eu estou revoltado, eu estou conformado com o que acontece, como que eu posso emanar boas energias para aquele que se foi, para aquele que já está no outro plano? As minhas energias emanadas vão trazer uma influência não favorável a ele, vão trazer um desequilíbrio, porque os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas não mudam só porque desencarnamos. Então, se eu tenho alguém que me é muito caro, alguém a quem eu tenho um grande apego, o simples fato de eu saber que essa pessoa não está bem, isso vai me causar um desequilíbrio, uma desarmonia, e eu vou querer, de alguma forma, auxiliar, mas eu não estando bem, eu também não vou conseguir. Então, nós precisamos estar sempre buscando esses esclarecimentos, sabe? Estar no plano material pode não ter sido, dentro daquilo que nós entendemos hoje, a nossa escolha consciente, visto aquilo que a gente está vivenciando no momento. Então, eu falei assim, não, eu escolhi estar aqui, eu queria passar por tudo isso. Nem todo mundo tem essa clareza. Mas, o que é claro para a gente é que a gente vai desencarnar. Então, se a gente puder se preparar a isso de uma forma suave, sem muita tensão, sem muitas exigências, eu vou olhar para esse desencarne, sabendo que o que me espera do outro lado é o reencontro com todos aqueles que me anteciparam, com todos aqueles que já estão lá e que, com certeza, vão ser vão ser os facilitadores dessa minha nova estada, desse meu novo lar. Então,
trazer esses entendimentos é tudo questão da gente estar buscando estudar, estar se esclarecendo, estar entendendo e também nem todas as mensagens, só porque são mensagens espirituais, são mensagens que devemos simplesmente abraçar, sem nenhum questionamento. Então, não importa só porque é uma mensagem espiritual, e eu não vou ter nenhum critério ao ouvi-la, que eu não vou fazer nenhuma análise do que aquilo me traz, do que aquilo me oferece. Não adianta também ficar, não, mas foi o médio tal que trouxe, então não tem como ser. Não, não é por aí. Eu tenho que ter a minha própria reflexão das coisas. Então, de que me valeria alguém me mandar uma linda mensagem se eu não tenho nem convicção de que isso seja possível? Se eu nem acredito que realmente exista esse plano espiritual e que essa vida continue. Então, são coisas que eu preciso estar muito... estar variando isso. Vivenciar algumas experiências através de mensagens espirituais só faz sentido para quem já está realmente convencido de que isso é uma verdade. Senão não traz aprendizado. Você queria falar, Anderson? Surgiu uma pergunta, e ela é bem pessoal, tá? Eu vou fazer aqui da forma que foi escrita. Ela relata que o pai saiu de casa há 24 anos, então ela não sabe se está vivo ou se está morto. Se é possível a espiritualidade amiga e superior nos orientar para sabermos se o o ente querido sumido está vivo ou morto? Essa é a pergunta. Então, tudo é possível, mas será que é necessário? Essa é a questão. Será que é necessário? Será que o não saber não é mais importante do que o saber? Porque se eu tenho uma resposta, seja ela positiva ou negativa, o que isso vai mudar ou vai interferir na minha vida? Essa é a questão. Porque por curiosidade só, a espiritualidade não daria uma resposta. Mas vamos dizer que esse ser que deixou de ter contato, já estivesse desencarnado e quisesse trazer notícia. Se isso fosse trazer benefício para ambas as partes, com certeza, de alguma forma, essa resposta chegaria. Agora, é muito complicado dizer que se você for em determinado lugar, alguém vai te responder isso. Porque nem sempre é autorizado. E, às vezes, você pode ter uma resposta que não necessariamente seja verdade. Então, é uma questão de fazer sentido. Há necessidade disso? O que isso vai trazer de benefício? A resposta disso vai te auxiliar em quê? Entender. Então, não é que não se possa obter a resposta, mas o que vem antes é a necessidade dela. Existe? Ela vai ser benéfica para alguém ou não? Isso a gente não sabe, não é? Tem mais alguma pergunta? Não?
Então, essa forma da gente buscar respostas junto à espiritualidade, ela só contribui com a nossa evolução, com o nosso crescimento, quando ela vai além dessa curiosidade. Porque, às vezes, eu quero saber coisas que de nada adiantariam no meu processo evolutivo, que não me trariam nenhum aprendizado significativo. Deixa eu ver se eu consigo pensar num exemplo. Se eu tivesse como questionamento da minha vida saber quem foram, por exemplo, os meus pais, porque eu não cheguei a conhecê-los, e eu tivesse a oportunidade de questionar a espiritualidade para que isso me fosse revelado. Só faria sentido se essa descoberta, essa revelação, me direcionasse para um caminho em que a minha fé fosse fortalecida, o meu propósito de vida fosse valorizado, e que eu tivesse muito mais ânimo e energia para continuar vivenciando os meus dias. Porque se fosse algo que me trouxesse algum tipo de revolta, algum tipo de não aceitação, será que faria sentido buscar essas questões, buscar essas respostas? Nós estamos sempre desejosos de obter mais conhecimento. E isso é uma bênção na vida da gente, porque se assim não fosse, nós estaríamos estacionados, né? Nós não estaríamos evoluindo, nada estaria se renovando. Mas o mais importante de se ter acessos a essas mensagens espirituais é essa transformação moral que essas mensagens nos possibilitam. É quando eu consigo, através de uma mensagem, olhar para dentro de mim e perceber o quanto eu ainda preciso me conhecer melhor. O quanto que eu ainda desconheço de quem realmente eu seja. E de quanto esse conhecer-se melhor me facilitaria transitar em todos os meios em que eu hoje estou inserido. Porque proposta estarmos encarnados, buscando sempre uma melhoria. A espiritualidade vai estar sempre mandando mensagens que vão estar sempre nos iluminando o caminho. Um caminho que essa espiritualidade já trilhou, um caminho que essa espiritualidade já conhece. Quando a gente pensa em todos os ensinamentos trazidos por Jesus, nós ainda não demos conta de experienciá-los. Mas a gente sempre quer mais, algo que venha de uma forma mais fácil. Mas as facilidades, elas só vão nos chegar quando nós estivermos realmente comprometidos com essa vontade de ser melhor. Então, mensagens lindas e maravilhosas, a gente tem acesso a elas hoje com muita facilidade. Mas será que é só isso? É só ouvir uma mensagem bonita?
ficar emocionado e ela não ter nenhuma outra aplicação na minha vida? Porque o tempo todo nós estamos sendo influenciados dessa espiritualidade. E dependendo do como andam os nossos pensamentos, a gente sabe que espiritualidade é essa que estamos atraindo, não é? Qual a sintonia que estamos? E que tipo de intuição, que tipo de ideias nos vão ser sugeridas? Tudo diz respeito de como está a nossa atenção a esses nossos pensamentos. Esses pensamentos que nós alimentamos no nosso dia a dia. Então, se eu entendo a responsabilidade que a espiritualidade tem em trazer sempre informações que são de cunho moral, de elevação, de aperfeiçoamento, para que eu me sintonize a isso, a minha proposta já tem que ser essa. De estar me ajustando esse meu pensar, esse meu agir, para que faça sentido essas mensagens e elas não sejam simplesmente lindas palavras. Então, eu tenho acesso, não só através de mensagens escritas, mas mensagens intuitivas. Quando eu estou verdadeiramente desejoso de contribuir, de servir, de ser um facilitador numa proposta de bem, intuitivamente eu vou estar recebendo mensagens, ideias, alertas, sinais, de como melhor proceder. Tem uma frase que é de Kardec, que eu acho que tem aqui. Deixa eu ver se está aqui. Não sei onde. Kardec disse o seguinte, né? Os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos, através da voz da consciência, que fazem falar nosso íntimo, mas, como nem sempre lhes damos a necessária importância, oferece-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Quer dizer, a espiritualidade, ela tenta nos auxiliar de diversas maneiras. Dependendo de como esteja a nossa atenção e a nossa vontade de estarmos nos melhorando, esses conselhos nos chegam através até mesmo da nossa própria consciência. E nós vamos achar que nós chegamos a ter essas brilhantes ideias, a termos essas decisões sem auxílio. Mas, na verdade, o tempo todo nós estamos sendo auxiliados. E quando nós não nos abrimos para essa possibilidade, os auxílios, os recursos chegam de outras formas. Através de um amigo, que do nada nos liga para perguntar como estamos, para dizer que sentiu vontade de falar conosco e que quer saber como é que estamos e que teve uma lembrança de alguma coisa. Então, o tempo inteiro, as mensagens, não só escritas, não chegam. A influência, a participação, a comunicação, ela interage conosco o tempo inteiro. Nós só precisamos estar bem sintonizados, vigilantes, né? Orai e vigiai, para que esse acesso ocorra com a mesma naturalidade. Não existe uma maneira engessada
de se comunicar. São diversas as formas que a espiritualidade se manifesta e interage conosco. Quando pensamos nessas mensagens, pensamos em que bênção elas nos trazem. Porque, independente de qualquer coisa, ela já nos mostra que nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca fomos, nunca seremos esquecidos. Porque sempre haverá uma ligação de amor, de carinho, que estaremos aptos a receber, se assim desejarmos, se atentos estivermos. Então, nós só precisamos tomar cuidado. Cuidado com o tipo de apego que nós nos permitimos ter, numa dependência de achar que somente a espiritualidade pode nos auxiliar, porque às vezes a gente se vicia em determinadas coisas, né? A gente acha que tudo a gente precisa perguntar, tudo a gente precisa se orientar através da espiritualidade, mas de uma maneira muito pontual. Então, eu tenho um médium de minha confiança, eu tenho alguém que eu vou estar sempre buscando as respostas que eu já poderia ter se eu já estivesse trabalhando o meu padrão vibracional, se eu já estivesse melhorando a minha frequência, se eu já estivesse confiando nessa bondade do Pai, que atua o tempo todo no auxílio a todos nós, sem exceção. Então, pensar nessas mensagens é pensar essa interação, nessa conexão, onde todos nós estamos interligados. E para que isso funcione verdadeiramente, de forma positiva, de forma gratificante, de forma abençoada, depende da atenção que nós estamos dando aos nossos pensamentos, às nossas intenções, aos nossos ideais. Tem mais alguma pergunta? Olha, o assunto era só esse. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu posso buscar respondê-la. Mas eu não ficaria aqui falando repetidamente a mesma coisa, porque não faz sentido, ok? Então, o que eu gostaria que ficasse dessa nossa conversa é quanto nós estamos negligenciando um potencial que todos temos, de nos comunicarmos encarnadamente com todos aqueles que estão ao nosso redor, porque às vezes essa comunicação também não é simples, e com aqueles que também já não estão mais no plano material. Desde que exista, sim, um sentimento verdadeiro e sincero de amor, de auxílio. Sempre que eu desejar contribuir com quem quer que seja, encarnado ou desencarnado, vibrando em oração e emanando o meu desejo de boas energias para favorecer o outro, eu vou, sim, ter um bom mensageiro. E é isso que a gente está precisando. Que a gente contribua com boas mensagens. Principalmente num momento como esse,
em que a comunicação se faz muito através de WhatsApp, não é? E que a gente, às vezes, precisa tomar certos cuidados com aquilo que a gente se propõe a colocar ali. Porque, às vezes, num simples descuido nosso, colocamos ali o nosso parecer de algo que depois não tem reparo, não é? Às vezes, num momento de irritação, nós optamos em mandar uma mensagem apenas para um desabafo. E aí complica um pouquinho, porque são muitos os que têm acesso, não é? E a gente precisa buscar ser um pouquinho mais criterioso, ok? Anderson? Surgiu mais uma pergunta aqui. Você ainda está em tempo de responder? Tenho, eu não fui ainda, né? Então, tá bom. Ah, Tem mais duas, na verdade. Podemos dizer que cada caso é um caso, ou seja, além do merecimento, podemos ter situações que se faz necessário. O resumo seria a necessidade, mas ela não está necessariamente atrelada ao merecimento, certo? olha, eu diria que está assim. Merecimento e necessidade são duas questões que estão muito interligadas. Vamos dizer assim, olha, vocês já ouviram falar sobre um caso em que houve um acidente em que uma pessoa foi alvo de um disparo não intencional e que eram dois amigos e que eles, manuseando uma arma, um deles foi atingido e veio a desencarnar. E aí, famílias que eram amigas acabaram simplesmente se separando, justamente por esse acidente, que até então não se entendia como sendo acidente. E que foi uma mensagem recebida pelo Chico que trouxe clareza e entendimento para isso, esclareceu a situação, que realmente foi um acidente e que não houve a intenção e tudo mais, né? E que houve até a absolvição daquele que estava sendo acusado pelo crime. Nesse caso, existiu a necessidade de esclarecimento, mas também o merecimento. Porque se não houvesse o merecimento e houvesse só a necessidade, talvez aquela pessoa tivesse que responder por um crime não intencional e permanecer, sei lá quanto tempo, prisionado. Percebe que uma coisa está ligada à outra? Precisa, sim, ser necessário, porque a espiritualidade superior não autorizaria se não houvesse necessidade, mas há também um merecimento daquele que conquistou através de realizações, sei lá de que forma, obter essa graça. Então, as coisas estão muito ligadas. Eu diria até que não dá para separar uma coisa da outra, o merecimento e a necessidade. Tem mais alguma, Anderson? Sim, tem mais um aqui. As comunicações são só através do médium ou qualquer pessoa pode receber recados da espiritualidade? Bom, todos somos médiums, de diferentes graus, mas somos, não somos? Então, não necessariamente precisaria ser um médium específico, um trabalhador, aquele que trabalha numa casa espírita
atua como um médium. Não. A espiritualidade, ela sempre vai possibilitar o auxílio. E as oportunidades, elas aparecem das mais diversas formas. Então, se alguém precisa trazer uma mensagem, precisa dar um recado a alguém, se não existe um médium que se identifique como médium, mas existe alguém que está ali de boa vontade para auxiliar, ele vai ser utilizado, sem problema nenhum. Sabe, quando você está conversando com alguém e, de repente, você fala alguma coisa que você nem estava pensando? Nessa hora, que a espiritualidade auxilia a trazer uma fala, um consolo, uma orientação, ou até mesmo para um despertar daquele que naquele momento ali se encontra um pouco perdido. A espiritualidade, e aí a gente pensa na espiritualidade que trabalha no bem, que deseja o progresso, que deseja a evolução de todos os seres, ela vai sempre arrumar um jeito de estar facilitando essa comunicação, para que a mensagem chegue no momento certo e da maneira que for possível. Sem dúvida. Ok? Mais alguma coisa? Gente, eu espero que o que eu trouxe tenha servido de alguma forma para esclarecer. Mas, volto a dizer, para que a gente não fique tão à mercê do aguardo de mensagens, a gente precisa se instruir, a gente precisa estudar, a gente precisa se informar, a gente precisa conhecer mais, para que tudo aquilo que nos chegue passe por esse crivo, passe por esse filtro, daquilo que nós estamos construindo como nossas verdades. Então, mesmo existindo essa espiritualidade amiga que nos auxilia tanto, existem também aqueles que ainda estão, como nós, muito ignorantes de muitas coisas. E que, às vezes, vão estar tendo acesso justamente por estarmos ainda nos permitindo estar em vibrações, estarmos em sintonia com alguns sentimentos, algumas emoções que não nos são favoráveis. Então, que a gente busque se aprimorar, busque se reconhecer naquilo que tem que melhor trabalhar, que se empenhe em vencer essas nossas invirtudes, essas nossas limitações, para que a gente possa estar agindo sempre da melhor forma, ok? Então, eu agradeço a participação de todos e peço para que vocês me acompanhem agora numa oração para que a gente possa encerrar esse momento. Querido e amado Pai, nesse momento só temos a agradecer por tudo que temos vivenciado, por tudo que ainda iremos vivenciar, por tudo aquilo que nos chega, que compreendemos, e tudo aquilo que ainda veremos de compreender. Que a Tua presença, Senhor, em nossas vidas, se faça através desse nosso desejo sincero e verdadeiro de estarmos abertos a cada dia melhor estarmos, melhor comprometidos estarmos com a nossa evolução, com a nossa participação, com tudo aquilo que podemos já realizar, e que dessa forma possamos estar sendo merecedores de boas mensagens, assim como também possamos ser os portadores de muitas boas mensagens.
Agradecemos por tudo, Senhor, na confiança que temos, que sempre estarás conosco. E assim te damos graças, por hoje e por todo sempre. Que assim seja.